James é de Deus demais, viu, James? Oh, glória. Quantos estão com fome e sede de justiça aqui? Faça isso com as suas mãos. O tanto que Deus está disposto a lhe dar é o tanto de fome que você tem. Muitas pessoas entram em um culto como esse saindo da mesma forma somente pelo fato, muito obrigado, pastor, somente pelo fato de não estarem famintas o suficiente para receberem tudo aquilo que Deus tem. Quando Deus acha alguém desesperado por algo a mais, a proporção da sua fome é a proporção da unção e da manifestação de Deus na sua vida e no seu ministério. Quantos creem nisso aí? Nós vamos ser bastante breves. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade singular. Essa semana nós estamos vindo de uma certa maratona de ministrações. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu filho, a vida da minha esposa. Eu quero louvar a Deus por esta igreja. Você é grato a Deus pelo ambiente que nós estamos aqui? Eu não sei se você consegue discernir que esse é o ambiente mais favorável para um ser humano estar. Esse é o melhor lugar do mundo. Esse é o lugar mais parecido com os céus. E nesta noite aqui nós vamos contemplar muito do que Deus tem para a nossa vida. Quantos creem nisso? Faz assim com as suas mãos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados com a glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar com a esperança viva. Muitos milagres o Senhor vai fazer aqui hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te dou louvor. Santo Espírito, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser-nos por tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Glória, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Com as suas mãos para cima, diga: Senhor Jesus, enche-me. Diga: enche-me. Diga: Senhor Jesus, a única coisa que eu preciso nesse momento é de fome, é de sede, é de fome, é de sede, de justiça. Senhor Deus, tem justiça para nós hoje. Há um banquete de justiça para a sua igreja. Há um banquete de justiça para o seu povo. Nós damos louvor a esse Deus que está nos contemplando e ao mesmo tempo está aqui pela preciosa pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é que dá vida, dá cor ao Evangelho. Sem o Espírito Santo não passaríamos de mais uma religião, mas o Espírito Santo põe os crentes de pé. O Espírito Santo expulsa os demônios. O Espírito Santo coloca o paralítico de pé. Ele cura as enfermidades. O Espírito Santo põe um sorriso nos nossos lábios nos tempos de angústia da nossa vida. O Espírito Santo traz a realidade dos céus para nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, meu doce amigo.
Sacrifício vivo diante de Deus. Você consegue compreender o que é isso? Não mais um animal, um homem sendo oferecido como oferta. Diga holocausto. Há uma grande diferença entre dízimo, há uma diferença entre oferta, sacrifício e holocausto. Jesus foi oferecido em holocausto diante de Deus. Oferta poderia ser no tempo de Moisés. Quem me ouve, diga glória a Deus aí. Poderia ser uma oferta de manjares, de alimentos. Poderia ser uma oferta de cereais, de frutas. O sacrifício teria que ter derramamento de sangue. Porém, o holocausto, ele deveria ser queimado. A diferença do holocausto é que ele deveria ser queimado. Não ouvi, deveria ser queimado. Obrigado, Jesus. Um dia por ano, o homem poderia voltar a ter acesso ao lugar sagrado. Esse dia chamava-se Yom Kippur, o dia do perdão. Nesse dia, o sacerdote deveria se arrumar, deveria se aprontar com a sua roupa, que ele iria apresentar o sacrifício. Lembre-se que o sacerdote era da tribo de Levi. Porém, eu te dou louvor, Jesus. Aleluia! Porém, nem todo levita poderia ser sacerdote, porque a tribo de Levi tem 4 famílias. 3 famílias poderiam ser levitas, porém somente a família de Arão poderiam ser sacerdotes. Glória a Deus. E não era qualquer um não, deixa eu te falar. Se nascesse com defeito, não poderia servir no ofício sacerdotal. Se tivesse uma perna mais curta que a outra, ou se faltasse algum membro, não poderia nem sequer tocar nos utensílios sagrados. Agora um homem preparado, diga preparado. Preparado. Uma vez por ano iria contemplar a famosa, a digníssima, a maravilhosa Shekinah. Um privilégio dado a pouquíssimos. Por que o homem poderia entrar? Quem me ouve, diga aleluia. Aleluia. Por que o homem poderia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano só? Porque Deus estava estimulando no coração do homem a importância daquela cerimônia. Porque na maioria das vezes, tudo que acontece todos os dias da nossa vida, nós não damos valor. Porque na maioria das vezes, as coisas que nós estamos habituados a conviver, nós não nos preocupamos mais em apresentar-nos diante daquilo de forma digna. Talvez esse seja o motivo da igreja do Brasil estar do jeito que está. Porque a cada esquina tem uma igreja. Diferente na Síria, que os cultos devem ser feitos em cavernas. Isso quer dizer que quanto menos nós temos algo, escuta o que eu vou lhe falar aqui. Infelizmente esse é o paradigma que o ser humano vive. Quanto menos nós temos, mais nós damos valor.
dizer algo forte aqui, pode dizer? Não espere as coisas de valor se afastar de você para que você possa entender o verdadeiro valor delas. Porque Deus vai restaurar o valor do que é um culto. Deus vai restaurar no nosso coração o valor do que é uma adoração. Deus vai restaurar na nossa mente o valor do que é carregar uma Bíblia como essa aqui, que muitos chineses queriam ter e não podem ter, muitos africanos queriam ter e não podem ter. Deus vai restaurar a nossa consciência, sabe por quê? Porque quem tem a panela cheia joga a comida fora. Mas Deus está falando assim: quanto mais valor vocês darem para mim, mais manifestação, mais de quem eu sou, eu vou poder manifestar para vocês. Amém, Deus! Porque vivemos em um nível raso. Eu vou lhe dizer porque nós vivemos em um nível raso. Porque o tamanho da unção que nós temos é o tamanho do valor que nós damos para ela. Então o homem ficava matutando. Gente, uma vez por ano só, hein? A maior cerimônia de todas, o dia do perdão. E esse dia ele era muito lindo. Todo povo hebreu, vivendo no meio do deserto, diga deserto, saíam de suas casas. Porque todo grande avivamento começa com as pessoas saindo do seu conforto. Saíram das suas casas e se aglomeravam ao redor do tabernáculo móvel. Pense só, por volta de 2,5 milhões de pessoas, de joelhos, cercando o templo. E de repente alguém olha uma fila, ou melhor, um espaço se abre. E vem um homem passando no meio de todo aquele povo. Aquele homem estava com a barba grande e comprida, com uma roupa azul celeste bordada de ouro, com sinos e romãs chacoalhando os seus pés. A barba dele tem cheiro, tem perfume de óleo de unção, feito com azeite puríssimo e com várias especiarias. Especiarias essas que só ele poderia usar a combinação daquele perfume. Porque deixa eu lhe falar, tem certas coisas que Deus não dá para todo mundo, Deus só dá para quem é sacerdote. Ele passava e alguém poderia ser cego e alguém dizia: é o sumo sacerdote, porque eu conheço o cheiro desse perfume, é o óleo da santa unção. Ele passava e ele agora iria encarar o primeiro véu. E tinham levitas na porta do primeiro véu que abriam o véu para ele passar. Agora que ele passa pelo primeiro véu, ele está em um lugar que a Bíblia chama de átrio. Diga átrio. Quantos me ouvem aí? Diga glória. Pode respirar. Você faz assim. Respire isso. Não precisa te dar glória não. Só você respirar. Ó, ele entrava no átrio. Do seu lado direito, um pouco mais para frente, 1,90 m de altura, feito de madeira de acácia, coberto de bronze, estava o altar do sacrifício. Na sua esquerda, um pouco mais para frente, uma bacia de bronze que era chamado de lavatório. Deixa-me te falar algo. Do lado do altar do sacrifício, 2 sacerdotes com um cordeiro vivo. E eu penso que o cordeiro, quando olha para aquele homem entrando, diz: é ele que vai me degolar. Antes de tocar no cordeiro, quem me ouve diga aleluia. Aleluia. Porque ninguém pode tocar nas coisas santas assim não. Ele ia e lavava as suas mãos. Ele não enfiava a mão em uma bacia não, sabe por quê? Deus não trabalha com água parada não, Deus só trabalha com água corrente. Porque a água corrente no Velho Testamento é chamado de água viva. Toda vez que a água para, ela gera morte, mas toda vez que ela se movimenta, ela gera vida. Eu acho que você ainda não pegou. Está na hora de você parar de ser parado e começar a se movimentar. Porque quando você se movimenta, você se transforma em um rio. E quem toca em você é purificado. Quem
se encontra com você é limpo pela palavra de Deus. Toda água parada gera morte. Lembre-se só, no cume do Monte Hermon, uma nascente. Essa nascente começa lá em cima, em um pico que é até gelado e coberto de neve. A nascente ali, ela desce e se transforma em um rio. Esse rio a Bíblia chama de Jordão. Depois que esse rio continua descendo, esse rio, ele continua sendo água corrente. Ele se transforma em um mar. A Bíblia chama de Mar da Galileia. Porém o Mar da Galileia ainda não fica com a água parada nele. O Mar da Galileia joga água para um outro lugar que é chamado Mar Morto. Porém o Mar Morto não distribui água para ninguém. Por isso ele é morto. Porque todas as vezes que algo chega nas suas mãos e para nas suas mãos, vai gerar morte. Mas todas as vezes que Deus coloca algo nas suas mãos e isso alcança outras vidas, isso vai gerar vida. Deus está falando com você aqui nessa noite. Todo conhecimento, toda a estrutura que eu te dei, todo o bem que eu te coloquei, é para outras pessoas poderem usufruir também, para que gerasse vida no coração dela. Alguém me ouve aí? O sacerdote lavava as suas mãos. Quem me ouve, diga glória a Deus. Depois de lavar as suas mãos, ele ia e se posicionava atrás do cordeiro. Diga cordeiro. Eu perguntei para Deus, Deus, por que cordeiro? E Deus me disse assim, porque cordeiro é o único animal que aceita ser sacrificado. É manso. Porque Deus só trabalha com gente que não dá trabalho para Ele. Deus não faz muita coisa na sua vida porque você fica dando coisa. Fica mordendo, quer dar chifrada. E Deus só vai colocar em cima do altar quem é manso. Olha só, ele lavou as... Irmão, eu estou pregando um Novo Testamento aqui. Quem conhece Bíblia já pegou. Ele lavou as mãos e impôs as mãos em cima da cabeça do cordeiro. Porque colocando as mãos em cima da cabeça dele, ele está transferindo os pecados dele de toda a nação para aquele animal. Então toma cuidado, viu, irmãos? Em quem coloca as mãos na sua cabeça. Porque requisito para colocar a mão na cabeça não é ter dom de cura, dom de revelação, e ter terno e gravata e sapato bico fino. Para ter a autoridade de impor as mãos, tem que ter uma vida santa e justa para não transferir um legado de iniquidade para a sua vida. Amém, Senhor. Aleluia. Glória. Pensa no cordeirinho abaixando, ó. Ele subia o altar, uma rampa, diga rampa. Porque todo aquele que está para ser sacrificado nunca vai ficar embaixo. Deus sempre vai colocar ele em cima. E subia ele e o sacerdote. E lá em cima, ele era degolado. Um golpe no pescoço, uma cuia por debaixo para o sangue ser derramado. Um pouco mais para frente ainda, em cima tinha como se fosse uma grade de churrasqueira. Sabe quem sabe disso aí? Uma grade onde ele seria lançado. Mas peraí, o fogo não pode ser aceso antes do sangue ser derramado. Meu Deus. Aleluia. O nosso problema é que a gente não quer derramar sangue, quer fogo. E todo fogo aceso antes do sangue é fogo que Deus não conhece. É fogo estranho. E mais, depois do sangue escorrer pela bacia, uma folha chamada isopo era pegada e ele chacoalhava o sangue daquele animal sobre todos os levitas e sacerdotes que estavam no átrio. E mais, ele pegava mais um pouco do sangue com o dedo do polegar e passava nas 4 pontas do altar.
Isso está codificado. Nós vamos ver isso agora. Jesus é o Cordeiro de Deus que está manso e calado. Alguém grita assim: vocês querem ele ou Barrabás? Alguém diz assim: solta Barrabás. De forma oculta, aquele homem era o sacerdote de Deus. E ele disse: então eu lavo as minhas mãos. E quando ele disse: eu lavo as minhas mãos, os líderes de Israel dizem: que caia o sangue dele sobre nós. Sem eles souberem, o sangue do Cordeiro estava sendo aspergido sobre todo aquele povo. E o Cordeiro continua calado, porque todo aquele que passa a luta murmurando não é digno. Dignidade está em passar a luta de cabeça baixa, mas dizendo: Deus, eu passo com a minha cabeça baixa, mas o meu espírito está erguido diante do Senhor. E vão levar o Cordeiro para a rampa. Sabe onde chama essa rampa? Gólgota. E deixa-me te falar algo. O último golpe foi dado. Saiu água e sangue. E alguém disse: debaixo daquela água manchada de sangue, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo só pôde vir depois de Jesus ser morto, porque o fogo só pode ser aceso depois do Cordeiro ser degolado. Eu vou lhe dizer algo forte aqui: antes de todo avivamento, há derramamento de sangue. Não vai achando que vai ter avivamento verdadeiro sem derramamento de sangue, não. Eu vou lhe dizer algo mais: a glória do cristianismo está no sangue derramado. Agora, homens vão acender o fogo. A palavra acender em língua hebraica é berhaloterra. Berhaloterra quer dizer tanto acender de acender o fogo, tanto acender de subir. Porque toda vez que Deus acende o fogo, automaticamente Ele está elevando alguém. Por isso que quando o cordeiro ele é sacrificado na chama, a fumaça sobe. A diferença de oferta para holocausto é que o holocausto tinha uma hora específica para ser ofertado. Ou era 9 horas da manhã, ou era 3 horas da tarde. Esse daqui, do Yom Kippur, 3 horas da tarde, a hora nona. E foi o mesmo horário que Jesus olhou para o céu e disse: está consumado. Porque Ele cumpriu toda a justiça de Deus. E alguém disse assim: mas Jesus não foi queimado. Eu vou dizer: claro que Ele foi. Por que aquele animal deveria ser queimado? Porque Deus no céu, naquele horário, os judeus acreditavam que Deus no céu abria a janela naquele horário para ver qual cheiro estava vindo da terra. No tempo de Ló, Deus abriu a sua janela todos os dias e só vinha cheiro de pecado, de prostituição, de iniquidade e de coisa que não pertence a Ele. Mas agora, Deus sai na sua janela. Ele quer sentir o cheiro de fumaça. Fumaça na Bíblia é adoração. Fumaça na Bíblia é quando alguém está nas condições mais críticas, mas consegue dizer: bendito é o nome do Senhor. Jesus até então não produziu fumaça, mas agora Ele vai produzir fumaça. Porque fumaça não é quando a gente está bem. Fumaça é quando a gente não está bem. Fumaça é quando a gente está sendo injuriado, perseguido. Fumaça é quando as contas estão atrasadas. Fumaça é quando o carro tem que pagar o documento. Fumaça é quando todo mundo olha para você e diz: ele vai pecar, vai negar, vai blasfemar, e você diz: não, Deus me fez nu e nu eu voltarei, eu adorarei a Ele para sempre, porque isso é fumaça. Quem quer produzir fumaça
Deus está abrindo a janela do céu nessa noite. Ele está falando: filhos, eu quero fumaça. Eu quero abraço e me canderear. E alguém está embaixo da cruz dizendo: olha lá, viu? Se esse fosse o Filho de Deus, ele não estaria aí, rapaz. Desce daí e salva você e salva todo mundo aqui então. E o diabo está vendo: será que vai produzir fumaça esse homem? Será que vai ser só sacrifício? Ou será que vai ser um holocausto queimado vivo pela chama do amor de Deus? E Jesus dá uma respirada e diz: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que faz. Aquela fumaça lá, blaceia e decandereia, sobe diante de Deus. Sobe diante de Deus. E só depois que a fumaça chega nas narinas de Deus, ele diz: a ti eu entrego o meu espírito, está consumado. E quando aquele cordeiro era queimado, a chama subia em forma de fumaça. É muito forte. Manoá e a sua esposa Esther estão diante de um homem. E Manoá falou assim: olha, esse homem veio e disse que a minha esposa, que é Estéril, vai ter filho. Então, para selar a profecia, eu vou oferecer uma oferta. Não qualquer uma, um holocausto. Isso é segredo, tá bom? A palavra de Deus sempre deve ser selada com alguma coisa que você faz. Porque está, olha só, o tempo de receber só está terminando, tá? É hora da gente corresponder em forma de sacrifício a tudo que Deus fez por nós. Fica tranquilo que eu não vou pedir nem R$1 seu. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou falando disso. Glória a Deus. A gente prega essas coisas assim nessa igreja. Ixi, o pessoal já fecha a cara. Ele fala assim: bom, esse homem é homem de Deus. Vamos oferecer um holocausto, um cordeiro. É morto e é queimado vivo em um altar de pedra. A fumaça está subindo. O cordeiro está queimando, a fumaça está... Porque não existe fumaça verdadeira sem fogo. Quem me ouve aí? Tem alguns irmãos que estão querendo produzir fumaça na carne. Meu Pai. E as coisas não funcionam com Deus assim. Meu Para Pai. Deus receber tem que queimar antes. Amém. Para Deus receber tem que morrer antes. Para Deus receber a gente tem que entregar alguma coisa nossa antes. Senhor. Tanto de gente que não quer abrir mão de um centavo e quer chegar em um culto como esse e quer dizer que está louvando ao nome do Senhor. Deixa eu te falar algo: louvar o nome do Senhor não é balançar sua goela. Louvar o nome do Senhor é deixar as coisas dessa vida e mostrar que a sua vida é dele. Manoá e a sua esposa, a Bíblia não diz o nome dela, mas era uma grande mulher. Aquele homem que era o próprio Senhor Jesus, ele vai se aproximando do fogo. Porque se você quer Jesus se aproximar de você, é só você produzir fogo. Ele sobe em cima do holocausto. E alguém disse: vai queimar, né? Mal sabem eles que ele era o próprio fogo consumidor. E ele sobe junto com a fumaça. Não, você não pegou. Ele sobe junto com a fumaça. Quer dizer que a fumaça é um transporte. Glória a Deus. Porque orar na carne é tentar pegar uma pedra e falar: Deus, pega aí. Mas não é assim que as coisas chegam diante de Deus. Tem um transporte, esse transporte chama fumaça. E você está falando assim: eu estou orando e Deus não está me respondendo. É claro que não. Produz fumaça, que a fumaça vai levar a sua adoração, o seu clamor, a sua súplica até Ele.
Deus sentiu o cheiro. Tá bom demais. Depois daquilo, ele voltava, descia do altar de sacrifício e lavava suas mãos mais uma vez. Depois de lavar as suas mãos, essa era a cerimônia para ele poder entrar no segundo véu. Ele entrava agora no véu do lugar chamado o lugar santo. Na porta do véu do lugar santo, deixa eu te falar, a porta do véu do lugar santo tinha 4 cores. E a parte de trás dela, de dentro, era colorida com tecidos lindos. Porém a parte de fora era com pele de texugo. A aparência parecia ser feia, porque todo aquele que olha para o reino de Deus de fora diz, é feio. Mas quem entra lá dentro vê quão lindo é. Todo mundo que olha do lado de fora fala assim, ixi, essa vida de crente aí não vale a pena não. Mas quando entra lá dentro, a surpresa é muito grande. Deus está convidando você aqui hoje. Parece ser feio, mas entra para você ver que quem pisa nesse lugar nunca mais quer sair de lá. Sabe o que é lindo? É que no átrio a luz do sol iluminava. A luz do sol fala de uma revelação, porque luz em hebraico é conhecimento. É uma revelação para todo mundo. É muito forte isso. Porém, dentro do lugar santo não tinha janela e não tinha iluminação do sol. A iluminação eram 7 lâmpadas, chamado menorá, que era símbolo dos 7 Espíritos de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Esse conhecimento que você tem de mim é o conhecimento que todo mundo pode ter. Mas se você passar pelo protocolo de oferecer o sacrifício e lavar as suas mãos, eu vou revelar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nessa caminhada é que os homens conhecem Deus de uma forma extraordinária. Irmãos, Deus está clamando pelo amor de Deus. Esse é o caminho. Tudo que você sabe de mim é tudo que os ímpios sabem. Deus está te chamando para entrar no lugar santo hoje. Deus está te chamando hoje para sair da claridade de um conhecimento superficial de Deus e conhecer Ele em espírito e em verdade. Porém, tem um problema. A luz da menorá era acesa por homens. Embora fosse um nível de conhecimento maior, era homem que acendia. É muito forte isso. Ele entrava lá, quem me ouve diga aleluia. Aleluia. Com um incenso nas mãos. E ele entrava balançando o incenso. E à medida que ele entrava naquele lugar escuro, porque no lugar santo não tem janela, porque Deus não tem interesse quando você adentra em níveis mais profundos, se você olha para fora. Tem algumas pessoas que estão querendo olhar para fora, vê um rabo de saia e quer dar uma olhadinha, vê as coisas dessa vida, as propostas. Deus está falando, não olhe para fora. Aleluia. Porque a verdadeira riqueza não está fora, a verdadeira riqueza está dentro. Deus nunca se interessou pelo que está fora. Deus sempre se interessou por aquilo que está dentro. Amém. E aqui era só o sumo sacerdote. Não tinha ninguém vendo ele mais. Porque tem um certo nível de relacionamento com Deus que Deus te esconde no pavilhão dele. E você diz, olha só, eu faço, eu oro, eu jejuo, eu consagro e ninguém me vê. É porque você está no melhor lugar do mundo. Porque tudo que
que é grande, Deus faz de forma oculta. Jesus queria ressuscitar uma moça. A casa estava cheia de gente que estava lá chorando. Ai, Jesus! A mamãe, Jesus fala, sai todo mundo aqui. Só o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e eu. E a moça, 7. Por quê? Porque para eu fazer coisa grande tem que ser de forma oculta. Aleluia. Você ainda não pegou. A Bíblia diz assim, olha, aquele que habita. É nesse lugar aí, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Você não precisa de ninguém te vendo, não precisa de ninguém batendo palma para você, não precisa de ninguém te elogiando. O Deus que está nos céus verá o seu oculto, e o que você faz em oculto, Ele te recompensará publicamente, diz a palavra de Deus. Quem pode levantar as mãos e dar um brado de júbilo? Jesus disse assim: quando fordes orar, entra, mas fecha a porta. Ah, rapaz, se Jesus é lindo demais, amado. Porque o teu Deus, que te vê em oculto, Ele te recompensará publicamente. O resultado de um grande ministério, de um grande homem de Deus, não é no que ele articula diante do público, mas é o que ele fez antes no oculto dele. Ai, terra, se eu fosse você, eu abria a boca. Deus está falando assim: eu estou te contemplando no seu oculto. Eu estou te contemplando na sua dor, na sua clausura. Eu sou Deus que vou te recompensar a vida. Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ele está balançando o incenso. Porque deixa-me te falar algo. A fumaça de fora é uma, mas a fumaça de dentro é outra. E ele contemplava do seu lado direito. Quem me ouve? Do seu lado direito. Por quê? Do mesmo lado que o altar do sacrifício estava lá fora, do mesmo lado direito agora está uma mesa chamada Mesa dos Pães Ázimos. Somente quem é sacerdote poderia comer daquele pão. Deixa-me te falar algo. Sacerdote não tinha herança. Sacerdote não ganhou uma porcentagem de terra para eles. Eles não poderiam construir casas, tinham que morar nas casas dos levitas, do jeito que elas eram. Eles não tinham direito a conquistar coisas que todo mundo, mas eles tinham direito a uma coisa: a comer um pão que ninguém mais poderia comer. Deus está falando, vai valer a pena. Tudo que você abre mão de mim vai valer a pena. Porque um dia alguém disse assim: mas Jesus, você não tem nem 50 anos. Os nossos pais comeram pão no deserto. E Jesus disse: disseste bem, seus pais comeram pão no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que os sacerdotes podem comer. Você pode usufruir de coisas de Jesus que as outras coisas que a multidão não pode usufruir. Glória a Deus! Glória a Deus! Rapaz! Porém, à medida que ele iria balançando, a fumaça ia deixando aquele lugar muito perigoso.
Certo que é, ele não poderia, me escuta aqui, deixa eu te falar, a menorá tinha 1,40 m de ouro puro maciço. A fumaça ficava tão pesada que ele enxergava vagamente a lâmpada da menorá em meio àquela fumaça. Ele não poderia, quem me ouve aí, amados? Nem andar para direita, nem para esquerda. Porque ele tinha que parar exatamente no centro e balançar. Porque a fumaça ia ficar tão pesada que se ele virasse um pouco para o lado, ele poderia esbarrar, porque não iria enxergar. Deus está falando com você. No ambiente de adoração, não ande nem para a direita, nem para a esquerda. Permanece na frente. A Bíblia diz que ele tinha que chacoalhar até ele olhar para os seus pés e não enxergar a ponta dos seus pés, até ele olhar para o seu nariz. Por isso que muitos dos judeus já têm o nariz um pouco maior, porque Deus já fez para eles verem, né? Ele tinha que olhar para a ponta do nariz. Se ele enxergasse a ponta dos pés, a ponta do nariz, ele tinha que balançar mais, para ele conseguir entrar diante do terceiro véu. Porque enquanto a adoração, enquanto o evangelho não cobrir 100% da sua vida, a ponto de você não enxergar nem você mesmo, você não pode prosseguir para um nível mais profundo. Amém. E ele, em meio àquela fumaceira, dava passos. Quem me ouve? Amém. Até ele chegar no terceiro véu. Esse véu é o véu mais perigoso de todos. Entenda algo, o átrio é grande, o lugar santo não é tão grande quanto, mas ainda é meio espaçoso. Agora essa próxima porta é pequena e estreita. Aleluia! Glória a Deus! Porque quanto mais você prossegue no relacionamento com Deus, menos espaço para se movimentar na sua própria vida você tem. E mais quieto você tem que se movimentar para não esbarrar nas coisas sagradas de Deus. Quem está lá fora pode pular, pode saltar, pode fazer o que quiser, pode ir para lá e para cá. Mas quem está em um véu profundo, ele não tem espaço para si mesmo. Glória a Deus. Ele olha e vê a sombra somente dos dois querubins esculpidos no véu diante dele. Como um bom conhecedor da palavra, ele sabe, são guardiões. Porque estão protegendo a santidade das santidades. Quando Adão e Eva são expulsos do Éden, Deus colocou dois querubins na porta do Éden. São guardiões. Sabe o que Deus estava querendo levar na mente dele? Ei, rapaz, esse lugar em que você vai entrar é o mesmo ambiente que o primeiro homem pôde usufruir. Aí é o paraíso. Sabe o que é mais lindo de tudo isso? Lá fora era a luz do sol. Dentro do lugar santo era a luz da menorá. Era uma luz santa, porém era acesa por homens. Porém dentro do santo dos santos não tinha um pico de interferência humana na iluminação. Não tinha nenhuma lâmpada acesa naquele ambiente escuro. Estou falando de um véu de 900 quilos, pesado e grosso. E alguém pergunta, mas como ele vai enxergar as coisas lá dentro? Ele entrava. E à medida que ele entrava, ele não conseguia enxergar o que estava diante dele. É claro que nós sabemos. Diante dele estava a arca da aliança. Mas ele só reconhecia que era ela por causa da escuridão. Quando brotava, escuta isso aqui, brotava no meio do propiciatório, entre os dois querubins, esculpidos de ouro puro maciço, 24 quilates, 32 quilos de ouro puro cada um querubim.
ele via que brotava uma luzinha pequenininha. E aquela luz ia crescendo, 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 e se transformava em uma bola que iluminava todo aquele lugar. Ele sabia que ele estava diante do próprio Deus que fez os céus e a terra. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos: ó Senhor, tu que habita entre os querubins. A Bíblia diz assim, que aquela luz tem nome, se chama Shekinah. Sabe o que Deus diz? Quem está lá fora está sendo iluminado de uma forma rasa. Quem entra no lugar santo é iluminado de uma forma mais poderosa. Porém aqui é tete a tete comigo, rapaz. Eu vou me manifestar para você. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus estava dizendo: eu sou a Shekinah, que manifestei para aqueles homens, que purifiquei aquela nação inteira. Eu sou a luz do mundo. A voz de Deus saía do meio do fogo. E quando Deus falava, aquele ambiente tremia, a ponto que os sinos começavam a chacoalhar e bater nas romãs. E alguém lá de fora escutava os sinos e as romãs, falou assim: o homem está tete a tete com Deus. Porque sinos falam de sinais e romãs falam de frutos. Porque enquanto na sua vida não tiver frutos e sinais, deixa eu te falar algo, não tiver sinos e sinais balançando para todo mundo ouvir, está faltando estar tete a tete com Deus. Você pode estar tete a tete com a religião, mas está faltando estar tete a tete com Deus, Criador dos céus. E deixa-me te falar algo nesses poucos minutos que nós ainda temos. Você vai poder dar passos mais profundos hoje e se encontrar com o seu Deus. Porém, se eu fosse você, eu começava a produzir fumaça agora. Se eu fosse você, eu parava de ficar me vendo meio assim, rapaz. Eu olhava para o Deus que fez o céu até e falava: Deus, eu quero chegar lá, eu quero pisar lá. Quando aquele homem saía daquele lugar, saía de costas, não poderia sair. Ele saía de costas porque não poderia virar as costas para o seu Deus. Ele saía, ele pegava o sangue do cordeiro que ficou no átrio, abria o primeiro véu. Quando ele saía no primeiro véu, a multidão alvoroçada gritava de júbilo. 2,5 milhões de pessoas que estavam ajoelhadas se levantavam. Porque deixa eu te dar um conselho: fique de joelhos até a Shekinah se manifestar. Não, você ainda não pegou. Fique de joelhos até a luz do mundo brilhar novamente. Eu vou falar de forma mais clara. Até Jesus voltar e se manifestar para nós, permaneça de joelhos, permaneça se consagrando, intercedendo, santificando, jejuando, congregando. Continua buscando a face de Deus, porque pode doer ficar de joelhos, pode doer, pode dar calma, mas quando tu levantar, você vai levantar purificado, e a sua história nunca mais será a mesma, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém acredita? E quando aquela multidão via o sumo sacerdote, ele saía com um sorriso daqui até aqui, irmão, com ainda o sangue do cordeiro. Ele aspergia agora sobre todo o povo. Olha só, o sangue primeiro é aspergido na liderança, depois de todo o povo. Nem precisa de falar mais, né?
Porque a santificação começa no altar, para depois purificar todo o povo. Os nossos dias estão clamando por sangue no altar. Sabe por que as massas não se convertem? Porque falta levita com roupa manchada de sangue. Falta levita lavando as mãos. Quando eu digo levita, eu não digo quem canta, eu digo todo aquele que administra isso daqui, ó. Deus vai levantar. Escuta isso daqui. Alguém disse assim: Billy Graham morreu frustrado porque profetizou um avivamento e não o contemplou. Deixa eu te falar. Quem abriu a boca de Billy Graham para falar que o avivamento, que a purificação viria sobre toda a casa de Deus, não foi ele, foi o Espírito Santo. Deixa eu te falar algo. Um tempo virá que os levitas da casa de Deus serão purificados. E deixa eu te falar, todo aquele que faltar pedaço vai sair do nosso meio, e Deus vai levantar uma geração de verdadeiros adoradores. Alguém crê nisso aí? E o sangue era aspergido sobre a roupa branca daquelas pessoas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando você vê Jesus, você vai ver ele em cima de um cavalo branco, de forma figurada. Você fala assim: olha como que ele é rei, bonito. Você vai ver os pés dele como de latão reluzente. Fala: olha que coisa linda. Você vai ver os olhos dele como chama de fogo, o seu cabelo como a mais branca lã. Você vai ver que na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém Jesus, quem me ouve aí? Ele está usando um talit manchado de sangue. E o que é mais lindo de tudo isso é que aquele sangue que fora manchado é o próprio sangue dele. E alguém disse: como pode? Ele diz: fui morto, mas eis aqui eu estou vivo pelos séculos do céu. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos creem nisso aí? Chamar os irmãos do louvor para subir aqui rapidamente. Obrigado, Jesus. É tempo de abrirmos o nosso coração para contemplarmos a Shekinah. Quantos querem ver isso aí? Obrigado, Jesus. Eu vou pedir para que vocês se ponham sobre seus pés. Quem quiser já pode pegar o seu incenso, tá bom, irmãos? Faz isso aí. Meu Deus! Glória! Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque por fora parece feio, Glória, glória, glória! mas por dentro é o paraíso. Glória, glória, glória! Alguém viu? Davi falou: ó, por fora é feio. E Deus diz: ei, rapaz, eu não olho por fora, eu olho por dentro. Por dentro ele é bonito. Todos vocês fechem seus olhos. Você não está em uma discoteca, não está na sua casa. Esse é o lugar para você esquecer quem está do seu lado. Esse é o lugar para você se rasgar, para você chorar. Esse é o lugar para você colocar sua vida no altar de Deus. Não importa o que vão pensar de você. Maravilha, isso. Obrigado, Jesus. Esse é o lugar para você produzir incenso para Ele. Esse é o lugar para você lavar as suas mãos. Esse é o lugar para ter um encontro com Deus, Criador dos céus e da terra.
Esse é o lugar para se derramar, para se quebrar, para se esmiuçar diante do Deus da terra. Descruze as suas mãos, amados. Se renda a Ele. Vamos, ore, vamos, clame, vamos, se derrame. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Clame a Ele agora. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Todos vocês com suas mãos para cima. Deixa cair. Aleluia. Estamos para terminar. Glória a Deus. Gostaria de chamar você que entrou aqui dentro dessa casa. Vai, graças a Deus. Você que quer entregar a sua vida nas mãos dele. Você que quer lavar as suas mãos. Amém, Você Deus. que quer oferecer incenso para ele hoje. Amém. Você que andou distante. Não importa por onde você esteja, agora você está diante do Deus Criador dos céus e da terra. Quero convidar você. Quer renovar sua aliança com ele. Para sair do seu lugar agora e vir aqui na frente. Em nome de Jesus.